olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui falando diretamente do Centro FAG, do nosso Conversas Acadêmicas. Meu nome é Rafaela, sou coordenadora do curso de enfermagem aqui da instituição e hoje vamos falar sobre um assunto que acaba, às vezes, atrapalhando um momento muito importante, a amamentação. Quais são as principais dificuldades que as mães, a família, o pai, o bebê, todo mundo enfrenta neste momento tão importante, né, que nasce, né, do nascimento deste bebê? E como resolver esses problemas. Então, a gente vai conversar hoje com a enfermeira Kátia Rios. Boa tarde, Kátia. Olá, boa tarde. A enfermeira Kátia é precursora, ela iniciou esse trabalho aqui na nossa cidade e na região, falando um pouquinho trabalhando sobre amamentação. Então, ela é consultora de amamentação e laser terapia, ela vai nas casas, faz o atendimento domiciliar e tem um título aí que é inédito na cidade, ela é consultora internacional e são poucas no Brasil que tem, são 154 profissionais do Brasil que possuem o título de consultora internacional. Então, nós vamos falar com alguém que realmente entende do assunto, que sabe o que está falando, pois faz isso praticamente todos os dias há muito tempo. Então, ela entende do assunto. Vamos lá, Kátia, vamos clarear um pouquinho dessas dificuldades que a mãe está tendo ou uma futura mãe aí possa ter. Isso mesmo. Então, quando nasce um bebê, nasce uma mamãe também, né? Então, muitas vezes as dúvidas surgem, né? As inseguranças, né? Então, é muito importante ter uma rede de apoio, é muito importante ter pessoas que realmente apoiam a amamentação ao lado dessa mulher, porque essa mulher, ela fica vulnerável, ela fica uma esponja, toda informação que trouxer para ela, por mais que sejam informações negativas, ela vai absorver e pode sim estar refletindo no processo da amamentação. Então é muito importante ela estar cercada, rodeada por pessoas que também têm o mesmo propósito, né? Todos unidos no mesmo propósito, a gente chama isso de rede de apoio. Aí a gente tem muito mais chances da amamentação acontecer de forma mais leve para essa família. A amamentação é algo que está sendo muito mais falado hoje em dia, acaba sendo algo mais tranquilo da gente discutir do que há um tempo atrás. O índice de amamentação no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos, então isso é de extrema importância, tanto para a família, mas principalmente para a saúde desse bebê. A gente fala, às vezes, de amamentação, a gente está falando assim, de um momento, a gente está falando de nutrição, a gente está falando, né, de uma alimentação adequada para este bebê até os 6 meses de vida, principalmente. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o que pode atrapalhar, mas a gente consegue resolver. A maioria dos casos a gente consegue resolver. Isso, tudo no tempo certo a gente consegue resolver. Lembrando que algumas vezes, pouquíssimas, graças a Deus, pode não dar certo. E que essa mãe não tenha a culpa de não ter conseguido amamentar ou amamentou por um pouco tempo, né? Às vezes por um período pequeno, ela acha que é um período pequeno, né? Porque, infelizmente, ainda existe alguns julgamentos aí na sociedade, mas cada história é única, não é isso que você fala sempre para as suas pacientes, cada história é única, cada bebê é único, então cada mãe é única, então é muito importante ela estar entendendo esse processo. A experiência dela, que ela está vivenciando, não é igual à experiência da mãe dela, da avó dela, da colega, da amiga, da irmã, então é tudo muito único. Então, nossos atendimentos, os meus atendimentos são muito direcionados, né? Então, eu preciso observar qual a real necessidade. Essa mãe, ela tem vontade de amamentar? Isso está sendo bom para ela? Ela está tendo um apoio de fora? Né? Então, isso aí faz com que a gente consiga vivenciar muito melhor o processo da amamentação. Acho que, não falando de questões físicas na amamentação, mas algo que interfere muito é a falta de informação dessas mães. Então, falta de informação, de repente, num pré-natal, ou porque acredita que depois a gente vê, depois a gente te orienta. Na maternidade em si, também a gente apresenta, às vezes, alguma dificuldade, né? E quando vai para casa, aí a mãe recebe um monte de orientação, um monte de visita, e acaba fazendo o que eles estão falando. Por isso, a importância de um profissional desde o pré-natal, independente se é médico ou se faz com enfermeiro na unidade básica de saúde, ou até mesmo na maternidade, né? A importância de ter um profissional adequado, ou pelo menos um profissional que tenha conhecimento, né, com relação à amamentação para orientar de forma correta. Isso mesmo. O que eu mais me deparo é a falta de informação realmente nesses primeiros dias. Que o bebê nasce, a mãe, muitas vezes, fez 3 horas do nascimento do bebê, elas já me ligam, o leite não desceu.
Realmente o leite não desceu. O leite tem um período ali de 72 horas, 48 horas, dependendo do tipo de parto para descer, né? Então é importante saber que o bebê nasce com essa reserva. Então elas saem da sala de parto muitas vezes já querendo jorrar leite. Mas o bebê naquele momento ele não precisa de um grande volume de leite. Sabe qual que é o volume do estômago do bebê recém-nascido? 4 ml no máximo. É um estômago pequenininho. E a maioria dos bebês, os bebês todos nascem com uma reserva. Então, o corpo é sábio. Ele começa a produzir colostro, começar o leite de transição e depois o leite maduro, conforme a necessidade do bebê. Nós temos aí, antes de chegar lá no quarto, a gente tem a hora ouro, né? Que muito está sendo falado hoje em dia, Faço essa questão, Golden. né? Como que que é essa hora ouro? Isso, a Golden, né, a hora ouro, ela é a primeira hora de contato com a mãe. Então, o bebê nasceu, a gente já leva para recuperação pós-anestésica, se for cesárea ou se for parto normal, ali no momento mesmo. Procura o máximo possível. Se esse bebê não estiver gemente, se esse bebê não estiver com frio, se não estiver cianótico, a gente coloca num pele a pele, com o bebê mais próximo à mãe possível e já estimula a sucção, certo? Eu tenho feito bastante esse tipo de trabalho no centro obstétrico, no pós-nascimento, e reflete muito na produção de leite. O leite desce muito rápido, às vezes assim, ó, tem algumas mães ali, eu até postei no meu Instagram, depois se alguém quiser dar uma olhadinha, que eu tiro de 5 a 10 ml de colostro na sala de parto, com a orientação e com a sucção adequada do bebê. Então, é muito importante para o bebê já estar conhecendo a mãe, começar a estar desenvolvendo a sucção, já estar colonizando a sua pele com as bactérias benéficas da mãe. Então, essa Golden Hora, ela é muito importante para a adaptação do bebê no ambiente extraútero e também para a produção de leite. Lembrando que independente do tipo de parto, às vezes as mães falam assim, mas no eu quero fazer cesárea, mas porque eu tenho receio do parto normal, enfim, né? A gente também sabe de todos os benefícios do tipo de parto, mas a gente também entende que essa mãe, de repente, escolha um parto cesárea. E tá tudo bem, né? E consegue fazer também a hora nesses pacientes. A única diferença é que no parto cesárea, a mãe ela precisa ficar deitada, né? Ela não pode mexer por causa da anestesia, então eu fico ali acompanhando 1 hora e meia, segurando o bebê numa posição adequada, e a gente consegue fazer uma sucção de 1 hora sem fissurar, sem machucar o mamilo. Porque eu fico segurando o bebezinho, estimulando a boquinha, e na outra mama eu fico retirando um pouquinho de colostro, a gente já oferta o colostro, diminui o índice de hipoglicemia pós-nascimento, então é um momento bem bacana e faz toda a diferença para a saúde do bebê e para a descida do leite. Independente do parto, mães, não se culpem quanto ao parto. Todas vão amamentar. O que é esse colostro? Porque lembrando que a gente fala aqui como profissional, às vezes as pessoas acabam... O colostro é o primeiro leite aí, Isso, né? É a primeira secreção, na verdade, nem categoriza como um leite, na verdade. É uma secreção transparente, né? Que ela é muito importante, ela é riquíssima em imunoglobulinas. Então, as imunidades da mãe estão passando para o bebê naquele momento pelo colostro. E o mais incrível desse colostro é que conforme ele vai descendo pelo esôfago, estômago, intestino, ele vai formando um filme, como se fosse uma proteção. E aí, se alguma bactéria patógena, o neném entrar em contato, quando ele chega na mucosa gastrointestinal, essa bactéria não consegue penetrar, porque o colostro recobriu. Então, assim, é muito importante mesmo o bebê entrar em contato com esse colostro, essa secreção do seio da mãe nas primeiras horas. Aí você falou aí nessa conversa que você evita fissuras. O que são essas fissuras que eu acho que, pensando na parte física, é o que a mãe tem um pouco mais de medo, né? Por que é a fissura? Porque geralmente acontecem as fissuras. A fissura mamilar, ela impede a amamentação em função da dor. O limiar de cada mãe é diferente, mas a fissura mamilar é uma dor muito grande. E é uma dor que vai acontecer a cada 2 horas, porque o bebê vai mamar. E isso também vai influenciar na descida do leite, né? No propósito da amamentação. Porque aquela mãe não vai ficar tranquila, ela sabe que daqui 2 horas ela vai passar dor com aquele bebê. Então, fissuras são as populares rachaduras, certo? Então, vai rachar o mamilo, vai fazer uma lesão, vai fazer uma descontinuidade cutânea e vai sangrar. Muitas vezes pode sangrar. Então, conforme o neném mais suga, aqui eu tenho uma mama, enquanto o neném mais suga, se ele estiver sugando com a boquinha errada, com a boquinha muito fechada, só no mamilo, mais vai lesionando, mais vai abrindo esse ferimento no mamilo. E aí o mamilo é um lugar um pouco mais difícil para cicatrizar, em função de que cada 2 horas ele vai ter o atrito da boquinha do bebê. E daqui 2 horas o bebê vai mamar de novo da forma errada. Então é igual um sapato. Sabe quando você tem um calo, que você troca o sapato, melhorou o calo? E no neném não, se ele continua mamando errado em cima daquele machucadinho, cada vez vai piorar. Aí eu trabalho com a laser terapia que ajuda a cicatrizar esses machucadinhos. Só que se eu não corrigir a pega, se eu não fazer uma boquinha diferente no bebê, aí você pode fazer quantos lasers quiser que não vai melhorar. Então é imprescindível avaliar a boca do bebê se ela realmente está abertinha maior. Porque se o bebê pegar só aqui no mamilo,
vai fazer uma lesão e vai doer, e vai sangrar, vai demorar a cicatrizar, vai fazer infecção, pode pegar fungo, bactérias, aí com certeza a amamentação vai estar prejudicada ou até condenada. Aí você falou ali do bico, né? Você tem um protótipo aí de mama que tem um bico perfeito para amamentação, mas tem outros tipos de bico, né? Que a gente fala, que é, né? Então a gente, quais são essas? Que a mãe pode fazer alguma coisa antes ou é durante? Não, só depois que nasce que eu consigo melhorar isso daí? Como é que é? Então, assim, existem algumas mães que têm um bico plano, como fosse aqui, ó, ao contrário aqui da minha mama. Extremamente plano. O que a gente pode fazer, quando o neném nasce, a gente faz uma prega aqui, como se fosse um sanduichinho apertado, para ensinar o neném a mamar dessa forma. Então, o neném nasceu, ele não sabe mamar. Se eu ensinar ele, desde a primeira sugada, a mamar no que tem, vai dar certo. O problema é que quando o neném não aprende, daí oferta mamadeira, por exemplo. Né? Ai, não tenho bico, vou ofertar mamadeira. Deu mamadeira ali 3, 4 dias pro bebê. Ah, agora eu quero colocar o seio. O neném não vai, definitivamente ele não vai pegar no seio. O bebê sempre vai querer o que é mais fácil. E a mamadeira é mais fácil. O bebê faz muito menos força. Muito então, menos assim, força. Quando as pessoas falam assim, porque ele vai ter gosto da mamadeira, muitas pessoas acham que é por causa do tipo do leite, né? Que é um gosto diferente. Mas não é isso. É pela praticidade. Pela praticidade. Então, por que eu vou ficar fazendo força lá, se de repente eu consigo uma mamadeira que é muito mais fácil, muito né? mais fácil. O segredo é ensinar o neném a mamar desde o primeiro instante do que ele tem. Ele não sabe o que é umbilico protuso. Então, ele vai mamar do que ele tem. Mas para isso precisa realmente de uma ajuda adequada. Quando a gente fala de amamentar, né? Você falou ali um pouquinho da pega do bebê, mas existem algumas posições que a gente pode colocar esse bebê que ajuda na questão da pega desse bico, né? A mãe às vezes está com dor ainda da cesárea. A gente tem aí gestações gemelares, que daí já é uma outra história, porque daí a mãe tem que, né, fazer outro Inclusive, eu tenho gêmeos hoje. Tem outro processo, né? Tem que ter realmente essa vontade muito grande, porque a gente sabe o quanto é cansativo, né? Também para a mãe, às vezes, acordar de madrugada. A gente está falando aqui de dia, né? E a noite? Como é que, né? A noite também vai ter dor, vai ter o cansaço, vai ter o sono, tudo isso. Mas eu posso ajudar, orientar a mãe com relação como que eu pego esse bebê para amamentar. É só aquela posição que aparece na televisão? É só aquela que existe? Então, ou tem existem outras? algumas outras posições. Quando a gente fala de dor, de fissuras, igual eu falei para vocês, você está com um sapato, você troca, ele vai melhorar. É a posição. Então, de repente, o neném está mamando naquela posição, sempre agredindo aquele machucadinho. Então, vamos variar. Tem uma posição que é muito legal, que é a posição invertida. Veja só, quando a mãe faz cesárea ou parto natural, que ainda tem aquele abdômen distendido, então, interessante é colocar o bebê ao contrário, olha aqui, ó. Aí o bebê ele não vai ficar em cima do abdômen que está distendido. E com essa mão aqui, você vai dar segurança para a cabecinha do bebê, porque ele tem a cabecinha molinha. E com a mão que sobrou, você pode fazer a prega. Olha aqui, ó. Fazer uma preguinha para ajudar a colocar o seio na boca. Então, aqui, ó, você fica com o bebezinho firme. Pode usar aquela almofadinha da amamentação, pode usar um travesseiro, qualquer coisa que você tiver em casa, ou até mesmo no braço do sofá. Então, essa posição, mães, acho que dá para ver bem aqui no vídeo, né? Com essa posição, com as perninhas para trás, ela é ideal. Ela ajuda muito a aliviar a dor e o neném tem mais segurança. Quando eu seguro o bebê nessa posição categórica que todo mundo usa, vamos começar a pensar. Olha aqui, ó, ele não está confortável aqui em cima do meu braço. Sabe quando você deita no braço do sofá para descansar? Dói o pescoço, né? Então, olha aqui, ó, o bebezinho também, olha aqui, ó, ele não fica confortável, porque a cabecinha dele pode fazer o quê? Pode ir para trás e ele perder a pega. Então, o ideal nesses primeiros dias é você espalmar a mão, independente da posição, segurar com a mãozinha aberta aqui, a cabecinha do bebê. Só essa segurança que você vai dar para o bebê, você já vai perceber que ele não vai jogar a cabecinha para trás e não vai puxar o mamilo e vai começar a melhorar a dor. Nessas avaliações que são feitas, e isso pode ser feito na maternidade, pelo enfermeiro, pelo fonoaudiólogo, pelo pediatra, mas existem algumas coisas que podem acontecer com o bebê com relação à boca, que pode interferir na amamentação. Uma linguinha que está presa, que a gente fala, né? Então, como que a mãe pode perceber? Fissura lábio-palatal, e tem crianças, às vezes, que nascem com fissura só dentro da boca, às vezes tem uma dificuldade, né, maior de visualização. Então, como que a gente pode falar para essas mães, fique atenta com relação a isso. Então, primeiro, um bebê que ele não ganha peso, a mãe fala para mim assim, mas ele mama o dia inteiro e não ganha peso.
é uma sucção ineficaz. E a mãe reclama assim, enquanto ele está mamando, eu sinto muita dor no mamilo. Então, assim, um bebê que não ganha peso e um bebê que está mamando e a mãe sente muita dor no mamilo, eu posso desconfiar de uma língua. A gente chama de anquiloglossia, que é a língua presa. Aí eu faço uma avaliação, verificando que realmente existe essa anomalia, aí a gente encaminha ou para o otorrinopediatra ou para o odontopediatra para fazer a avaliação final e a gente chama de uma pequena cirurgia, né, para cortar. Então, os bebês que eu tenho encaminhado para uma odontopediatra, depois do procedimento, eles começam a ganhar 30, 40, 50 gramas ao dia. Porque realmente todo aquele tempo eles estavam mamando errado. Então, se o seu bebê não ganha peso e você tem bastante leite, se durante a sucção dói muito o seu mamilo, a gente pode desconfiar sim de problema na língua do bebê. Aí precisa de uma avaliação. Um bebê que chora muito, um bebê que não faz o vácuo da pega, eu posso desconfiar de uma fissura palatal. Porque aí um bebê ele vai mamar com pressão negativa. Não certo? tem força. E aí não tem força e não faz pressão porque ele tem um escape de ar em função de uma anomalia ali nos ossos do palato. Né? Então, assim, se o seu bebê chora demais, não consegue fazer a sucção, ou ele chora demais, não ganha peso, mama muito, e você observa que você tem leite, alguma coisa está errada. Possivelmente seja alguma anomalia na língua, né? No palato, e aí isso tudo se resolve com uma avaliação do profissional adequado. Quando que a mãe pode perceber, por exemplo, pega bem, tá? Não tenho fissura, mas o meu seio tá vermelho, eu percebo que parece que não tá cheio, mas não consegue descer o leite, né? Que elas falam assim, meu leite não desce, né? O que faz nesses momentos? Que a gente pode orientar essa mãe até, né? De repente ela conseguir um atendimento, enfim, mas o que ela pode fazer? Quais são as orientações? Vai para um banco de leite, de repente, o que a gente pode orientar? Isso, né? Por exemplo, assim, me peguei à noite, não tenho para onde correr. Minha mama está vermelha, está muito quente e muito cheia. Se a mama está quente, a gente precisa resfriar ela. Bem ao contrário do que vão te orientar, mães. Vai ter gente que vai falar para você, coloca uma compressa quente, vai para o chuveiro. Então, assim, coloca uma compressa fria, pega uma fralda com água bem gelada e vai resfriando aquele local para diminuir o edema. Certo? Então, compressa fria, massagem e ordenha. Precisa tirar esse leite que está parado. Agora, quando que eu preciso procurar urgente um atendimento médico? Quando eu fiz febre. Quando essa mãe, além da mama estar vermelha, né? Febril, inchada, ela começou a fazer febre, 38, 39, 40 graus, ela precisa iniciar com antibióticos. E aí, mãe, eu falo para vocês, não esperem para amanhã ir ao médico. Ai, meu obstetra daqui 3 dias. Vocês não podem esperar. Quando você fez febre e mancha vermelha na mama, já precisa iniciar antibiótico. Sabe por quê? Porque evolui para o abscesso. E o abscesso é uma bolha de pus que é só com um procedimento cirúrgico para tirar. Infelizmente, às vezes acontece. E às vezes acontece algumas orientações que não são corretas, por exemplo, uma fissura. A gente já ouviu falar, vamos falar linguagem bem popular. Casca de banana, pó de café, moeda, até no umbigo do bebê também, né? Mas é outro assunto. Mas eu digo assim, coisas que de repente até eram feitas antigamente, a gente nem sabe se dava certo ou não, mas babosa, né? Que é bom para outras coisas, né? Mas a fissura, ela é um portãozinho ali de entrada, né? É delicado, porque, pensa bem, dentro da mama tem leite é comida, é meio de cultura para fungo, para bactéria. Uma vez que eu tenho uma fissura instalada, eu vou colocar uma casca de banana, que ela fermenta, ela contamina, ela é um meio de cultura. Eu estou ali deixando uma porta aberta para as bactérias, infecções entrar na mama. Né? Então, assim, o ideal, se você não tem nada para colocar em cima, passa só o leite. Hoje eu uso o laser, baixa frequência, que de 24 horas ele já inicia a cicatrização. Mas quem não tem essa possibilidade não vai fazer receita de caseira, porque você pode estar contaminando. Pensa na casca de banana, gente. Quantia de fungo, bactéria que pode ter. Então, assim, passa o próprio leite, que vai ser muito mais eficiente, muito mais eficaz do que qualquer receita caseira. Cuidar muito com a internet, Dr. Google, né? Que a gente vê por aí, que a gente fala assim, vou procurar aqui na internet e vou resolver em casa. E, às vezes, essa resolução acaba tendo um problema tão grande, né? Que, de repente, você indo num profissional adequado, né? Buscando um profissional adequado. Resolve muito mais barato e muito mais rápido. Muito mais rápido, por exemplo, muito mais fácil. Vou passar manteiga de cacau, por exemplo, assim, produto baratíssimo. Passar manteiga de cacau em cima da fissura. A manteiga de cacau é uma gordura. Se eu tenho bactéria e fungo instalado ali, eu estou dando comida, estou dando alimento, eu estou dando propriedade para esses fungos. As pessoas vou hidratar, né? Tá rachando, vou hidratar. E às vezes não é dessa forma que tem que fazer. E ao contrário, enquanto mais eu hidrato o mamilo, mais fino ele fica e mais possibilidade de fissurar. Né? Então, assim, não existe uma receita mágica para não acontecer isso.
Cuidar com a pega do bebê, para ele abrir bem a boquinha e passar bastante leite. Pode pegar sol no peito? Super pode. Sol é muito bom, porque daí mantém o ambiente mais seco, evita a proliferação de fungos, né? E é um período que precisa se passar. Quando não é normal, dói a mamada inteira, já tem 20 dias, 30 dias, que para mim é um inferno na hora de mamar, porque dói demais. Tá tudo errado. Precisa resetar tudo e começar tudo do começo. Então, a gente tenta resolver todos os problemas, deu tudo certo, e agora essa mãe tem que voltar para o trabalho. Agora eu volto a trabalhar. Quando ficou bom? Quando começou, ajeitou tudo. Hoje, algumas empresas são 6 meses de licença maternidade, mas a grande maioria a gente trabalha com os 4 meses. Né? Então, a gente fala de uma amamentação exclusiva até os 6 meses, mas a mãe tem que retornar ao trabalho com 4, tem um delay, eu sempre falo, tem um delay de 2 meses. Tem aí o bebê ficar perdido nesses 2 meses. Aí eu tenho, a empresa, né, fornece um ambiente, ou a empresa, você tem o direito da questão do horário, de um tempo reduzido, mas assim, provavelmente esse bebê vai ficar em casa, ou vai para uma creche, enfim, que é difícil a creche que pega ainda com 4 meses, geralmente com 6 meses, mas eu preciso tirar esse leite, armazenar esse leite. Quais os cuidados que a mãe tem que ter para fazer isso, para que eu não prejudique o bebê? Isso, agora começa a fase de uma mãe guerreira. Que realmente, né? Comecei a trabalhar, agora. O seu corpo vinha em um ritmo de mamadas, a gente fala de livre demanda. Seu corpo vinha em livre demanda. O bebê solicitava, você dava de mamar. Então, seu corpo entendia aquilo. Só que agora você voltou a trabalhar, você vai ter horários para ordenhar. Então, primeira coisa que pode acontecer, sim, a queda da produção. Primeiro, né, a primeira dificuldade é a queda da produção. Quando você trabalha em um local que você tem 4 meses de licença maternidade, você tem mais 2 meses que você tem direito a 1 hora por dia, para você fracionar durante o dia, ou para amamentar ou para ordenhar. Então, vamos lá. Fui lá para o meu trabalho, precisa de uma geladeira, precisa de um lugar limpo, né, para você ordenhar. Então, você pode fracionar durante o dia, porque se você ficar com aquele leite parado ali, sem ordenhar, o teu corpo vai entender o quê? Não preciso mais produzir. Então, em pouco tempo, o seu leite vai secar. E a mãe realmente cansa, porque durante o dia ela tem que fazer esses intervalos para a ordenha, e durante a noite ela tem que colocar o neném para mamar. Daí a gente fala assim, mas seu neném vai mamar a noite inteira, ele não vai perder o peito. Mas eu não tenho que ver que eu tenho uma mãe atrás desse peito? Uma mãe que cansa? Então, realmente, nós tínhamos que lutar por 6 meses, todas as empresas, né? Então, e quem que vai ofertar leite para esse bebê? O ideal é uma colher dosadora ou um copinho. A gente tem outro entrave. Será que a pessoa que vai ofertar leite para esse bebê tem a habilidade técnica de dar um leite no copinho sem prejudicar o bebê? Sem colocar em risco o bebê? Aí, o que é mais fácil nesse momento? Ir para uma mamadeira. E a longo prazo, o bebê vai perder o peito ou diminuir a frequência de mamados em função da mamadeira. E ninguém tem culpa disso. É o sistema. Ela tem que voltar a trabalhar. Né? Ela tem que voltar a trabalhar. Então, após os 4 meses, pode virar uma bola de neve. Armazenar, precisa de uma geladeira, né? O leite dura 12 horas na geladeira ou 15 dias no freezer. Aí você está lá na sua empresa, antes de ir para casa, você vai pegar uma caixa térmica cheia de gelo para transportar até a sua casa esse leite que você tirou, para ofertar para o bebê no outro dia. Né? Então, sim, é uma logística. É uma logística. E tem que ter muita vontade. Tem que ter vontade, tem que ter uma organização, tem que ter uma rede de apoio bem importante. Muitas mulheres, né, conseguem fazer, né? Outras mulheres acabam reduzindo, mas aquilo que a gente falou lá no começo, né? Questão de... isso que você também falou, é o sistema, é assim que funciona, mas é possível. É possível. Né? Eu quero continuar, eu quero amamentar até 1 ano, eu quero amamentar até 2. Então, mas eu preciso ter uma força de vontade, uma organização e uma rede de apoio que me ajude. Daí, durante o dia, o neném vai mamar o seu leite ordenhado do dia anterior, com um copinho, colher dosadora, enfim, e durante a noite vai ser a livre demanda. Então, quando você chega em casa após as 7 da noite, não sei que hora, aí você vai estabelecer novamente a livre demanda, até no outro dia, a hora que você tiver que trabalhar. É cansativo. Eu sou muito solidária com essas mães. Exatamente. Acho que a gente dá certo. Precisa entender essas mães, né? Eu abraço todas. E dar, né, esse apoio. Os pais, né, os homens que, né, o marido ou o companheiro, enfim, com quem essa mulher mora, essa mãe, né, ajudar e realmente entender esse momento, que é o momento em que ela está pensando nela, mas alguém precisa pensar nessa mãe também para ajudar, né? São coisas que acontecem durante a amamentação e que podem ser resolvidas, né? Então, muita gente falou aqui questão, principalmente, informação, que é extremamente importante,
importante. Eu sempre falo, tem dúvida? Pergunta para o profissional do posto de saúde, pergunta para o médico, pergunta para o enfermeiro que é da sua confiança. Você está no hospital, pergunta também, não tem problema nenhum, vai atrás. Não fica na dúvida. Não fica na dúvida. Uma dúvida pequena, às vezes, é o que vai ser... O óbvio precisa ser falado muitas vezes. Então, a gente que passou por isso, né? Eu também sou mãe, a enfermeira Kátia também é. A gente entende a importância de uma boa informação, a importância de alguém do seu lado que tenha conhecimento e que pegue na sua mão e realmente te ajude. Te conduza para o sucesso. Que ajude, né? Que a amamentação seja algo realmente prazeroso e não algo que venha a trazer dor, desconforto, estresse, e às vezes acaba estressando toda a família. Então, a gente falou um pouquinho disso aqui hoje, mas tem muito mais coisa para falar. Cada assunto que a gente trouxe aqui, a gente podia falar só deles, né? Porque tem muita coisa ainda para esclarecer. Então, a gente encerra hoje o nosso Conversas Acadêmicas, mas quem tiver mais interesse, tem o Instagram da enfermeira Kátia, né? @KátiaRios_oficial. Então, segue a enfermeira Kátia. No Instagram do curso de enfermagem, FAG Enfermagem sempre posta alguma coisa relacionada também à saúde da mulher, caso não tenha dúvidas. E aquilo que eu sempre falo, procure o teu profissional que você tenha maior confiança. Então, você vai precisa confiar naquele profissional e aquilo que ele diz. Procure ajuda. Não espere as coisas piorarem, né, Kátia? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela participação, e espero que a gente tenha contribuído aí com as mães ou com as futuras mamães. Isso mesmo, sempre compartilhando informação de qualidade. Obrigada.